Nunca me senti tão bem como eu estou. Nunca vivi o momento que eu estou vivendo. Para mim é um momento primoroso na vida pessoal, é um momento primoroso na minha relação política e é um momento primoroso na política brasileira, porque me parece que o povo brasileiro finalmente tomou consciência que nós precisamos derrotar o fascismo e restabelecer a democracia nesse país. Gabriel Galípolo, o escolhido de Lula para substituir Roberto Campos Neto no comando do Banco Central, estava a bordo quando o avião presidencial enfrentou problemas ao decolar da Cidade do México em outubro de 2024. Quando a gente já estava dando na pista, o barulho já estava diferente, quando levantou o voo, sabe, aconteceu alguma coisa porque o avião estava com um ronco diferente, uma tremedeira, o avião trepidava muito. Faltava uma semana para a sabatina no Senado que validaria o nome de Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de 2025. E ao contrário do incidente no avião, a sabatina transcorreu sem sobressalto. Porque a verdade é que eu nunca sofri nenhuma pressão, senador. A verdade é essa. Eu jamais sofri. Seria muito leviano da minha parte dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão em cima de mim sobre qualquer tipo de decisão. Galípolo foi aprovado pelos 26 senadores da Comissão de Assuntos Econômicos e recebeu 65 votos favoráveis e 5 contrários no plenário. O segundo melhor placar da história para a indicação de presidentes do Banco Central. Aprovada a indicação do senhor Gabriel Murica Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Acho que foi muito bem escolhido o novo presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Muito bem escolhido, extremamente preparado, tem espírito público, tem tudo para fazer um grande trabalho. Um dos votos favoráveis foi de Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio. Fala que eu votei a favor dele, né, acreditando na tecnicidade dele e na imparcialidade, até porque ele vai ser o presidente do Banco Central no próximo governo Bolsonaro. Galípolo já tinha sido defendido pelo irmão de Flávio, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E prezado Gabriel Galípolo, não vou elogiar muito não, senão o pessoal vai começar a perseguir você e vai pedir a tua cabeça aí. No país da polarização, Galípolo surge como o que há de mais parecido com uma unanimidade. Mas como ele conseguiu isso? A jornada começou em 2007. Logo depois que terminou o mestrado, Galípolo trabalhou na Secretaria dos Transportes Metropolitanos no governo de São Paulo na gestão de José Serra, do PSDB. Em 2008, foi para a Secretaria da Fazenda, cuidar de concessões e parcerias público-privadas, e no ano seguinte fundou uma consultoria para atuar nessa área. Em 2010, começou sua relação com o PT. Ele foi convidado pelo então candidato ao governo paulista, Aloysio Mercadante, para ajudar a formular o programa de governo da campanha. Galípolo elaborou projetos de trens intercidades que ligassem o interior à capital. Mercadante não se elegeu governador, mas a ideia não foi perdida. Presidido por Mercadante, o BNDES financia hoje o trem Campinas-São Paulo, idealizado 15 anos atrás pelo agora presidente do Banco Central. Galípolo manteve a consultoria até 2022. Foi ainda presidente do Banco Fator, pesquisador no Centro Brasileiro de Relações Internacionais e conselheiro da Fiesp. Ele se define como uma espécie de tradutor, que dialoga com o mercado sem perder a confiança do presidente Lula. Como essa relação começou? Ele foi apresentado ao presidente por indicação de Luiz Gonzaga Beluso, próximo de Lula, numa reunião online em maio de 2021. O petista ia decolar a campanha presidencial e precisava de interlocução no mercado financeiro. Lula perguntou se os seus governos tinham sido bons para o mercado, e Galípolo respondeu que sim. O mercado não é contra nem a favor de ninguém. Ele quer grana, respondeu Galípolo. Começava assim uma promissora relação. Galípolo foi número 2 da Fazenda e diretor de política monetária do Banco Central já nesse governo Lula III. E chega agora à presidência do banco. Nesse período, influenciou a mudança da rota dos juros no Brasil, lidando com uma diretoria que o recebeu na defensiva. Os juros baixaram 7 vezes seguidas, algumas das quais rachando o Copom, Comitê de Política Monetária, e desafiando Campos Neto. A conquista da classe política, inclusive a oposição, só veio com boa prosa, argumentos e uma paciência de jogo. Antes da sabatina, o economista procurou os 81 senadores, um por um, para uma visita de cortesia. Mais de 50 o receberam pessoalmente. Com
Com os outros, Galípolo fez reuniões por Zoom, WhatsApp ou telefone. Era perguntado pela base aliada por que aumentar os juros enquanto a economia ia bem. Respondia que o BC é o chato da festa. Quando todo mundo tá solto na pista, acende a luz, abaixa o som e controla a bebida para ninguém dar vexame. Da oposição, escutou até pedido para conversar com o governo sobre pautas como a limitação dos poderes dos ministros do Supremo. Deixou claro que jamais permitiria que a autonomia do BC fosse violada, da mesma forma que jamais extrapolaria suas atribuições com assuntos alheios a elas. O elogio de Eduardo Bolsonaro veio 1 ano e meio antes, quando Galípolo acompanhou Fernando Haddad a uma audiência com deputados. Enquanto o ministro era atacado pelos bolsonaristas, ele conseguiu acalmar o ambiente mais com gestos do que com palavras. O 03 soprou em seu ouvido que não era tão radical e que estava disponível quando quisesse conversar. Esses encontros aconteceram mais de uma vez na casa de outro anfitrião, o presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado, que não é conhecido pelo bom humor, encontrou no economista alguém com quem descontrair. Entre uma piada aqui, uma tirada ali e muitos jantares, Galípolo ganhou a confiança de Lira e foi fundamental na articulação da PEC da transição. Emenda que permitiu aumentar o valor do Bolsa Família e organizar as contas públicas para o início do mandato de Lula em 2023. Os acordos foram cumpridos. Lula tomou posse e Galípolo se tornou habitué na mansão do presidente da Câmara. Agora ele chega à presidência do BC num momento diferente. Se quando começou no banco viveu períodos em que a queda da taxa de juros foi possível, tudo indica que Galípolo deve fazer aquilo que Lula abomina: subir os juros diante da turbulência econômica que se arma no mundo. E Lula já avisou. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor tem? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima. Turbulência econômica que se arma no mundo. E Lula já avisou. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Esse perfil que o senhor tem, ele tem esse perfil que eu filho uma pessoa competentíssima e restabelecer a democracia nesse país. A principal retórica petista usada para atacar os críticos do governo Lula, do atual governo Lula, é a ameaça de que uma eventual não reeleição do Lula implicaria no retorno do fascismo. E por fascismo, obviamente, entenda-se o retorno de Bolsonaro ou de alguém diretamente ligado a ele. Agora, eu acho que o vídeo aqui exibido fala por si só. Gabriel Galípolo é o elo entre Temer, Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva e PT. A máquina de propaganda fascista e nazista, enfim, ela consiste justamente em fazer as pessoas acreditarem que o seu governo está fazendo o bem para elas e que elas devem fazer tudo para colaborar com esse governo, mesmo quando tudo que esse governo faz é contrário aos interesses da população e principalmente da classe trabalhadora, que é a população, enfim, né? Todo aquele que depende de
do seu próprio esforço para sobreviver ao dia a dia, é um integrante da classe trabalhadora, né? Então, a propaganda fascista, né, o nacional-socialismo em todas as suas vertentes, né, consiste em convencer o trabalhador a cooperar com a política de Estado, né, do Estado vigente, para a manutenção do status quo e da ordem estabelecida como sendo a única ordem possível e a ordem que traz o bem geral para todos os trabalhadores e toda a população nacional, certo? Então, a essência do fascismo é isso. E se vocês têm observado o comportamento petista nesse terceiro governo Lula, né? Não vou me referir aos outros governos anteriores do próprio presidente Lula e da Dilma, mas vou falar especificamente deste terceiro mandato do Lula, né? É absolutamente claro para qualquer um que observa, né, o que está acontecendo, que o governo Lula, esse terceiro governo Lula, está investindo todos os recursos para manter uma máquina de propaganda que mente descaradamente para a população, fazendo acreditar que este governo está fazendo tudo para o bem dessa população e que todos os índices, né, são favoráveis a essa população e que tudo está caminhando às mil maravilhas, né? Estamos restabelecendo a dita democracia, né? Sendo que nunca existiu uma democracia em lugar algum desse planeta. É impossível haver democracia entre os desiguais, mais especificamente entre os economicamente desiguais, né? É impossível qualquer democracia numa desigualdade econômica. Então tudo isso é conversa fiada, né? Mas esse governo faz acreditar, né? Trabalhando sempre no abstrato, né? Do bem do Brasil, do bem da democracia, né? Enfim, sempre termos abstratos que não dizem absolutamente nada, mas que servem para alienar a classe trabalhadora e a população e fazê-los acreditar que o governo está trabalhando para nós. Uma das mentiras, né, pode ser, uma dessas mentiras do PT, né, pode ser conferida nesse próprio vídeo, né, pode ser verificada nesse próprio vídeo, né, onde o PT, que tanto criticava o Campos Neto pela política elevada de juros, né, pela política de juros elevados, né, na verdade é substituída pelo escolhido do Luiz Inácio Lula para manter essa mesma política de juros, né, porque, como o vídeo demonstra, o Gabriel Galípolo já deixou bem claro que, né, a sua política é elevar a taxa de juros, né. Então, tudo isso aí, gente, é um teatro, é um circo, é uma farsa. O fascismo nunca saiu de cena, tá? O fascismo nunca saiu de cena. Apenas as marionetes do fascismo que são substituídas de tempo em tempo para manipular a opinião pública e dar a impressão de que estamos num sistema outro que não seja o fascismo. Porque o mercado é uma instituição fascista, o capitalismo é uma instituição fascista, né? O Estado capitalista e sua ideologia burguesa são instituições fascistas, né? Os ditos partidos liberais democratas, social-democratas e mesmo muitos partidos supostamente socialistas e comunistas, na verdade, são partidos da ordem capitalista fascista, né?
O próprio Partido Comunista Chinês, né, é um partido, na verdade, de comunista, só tem o nome, mas é um partido fascista de mercado, né? Inclusive, eles criaram o tal, né, socialismo de mercado, né? E esse socialismo de mercado, esse tal socialismo de mercado, quando você vai ver do que se trata, é criar um ambiente apropriado para 700 milhões de 700 mil ou milhões, agora acho que é 700 mil bilionários, né? Tem 700 ou 700 mil bilionários na China. Os números me fogem agora, vocês me perdoem que é difícil para mim, complicado fazer esses vídeos, porque a minha memória está muito ruim e eu estou tendo sérios problemas de manter um raciocínio, porque eu realmente estou tendo problemas com a memória, enfim, estou tendo problemas aí, meu cérebro anda meio bugado. Então por isso que esse canal não tem feito muitos vídeos e tal, né, porque eu tenho dificuldade de manter o raciocínio aqui assim. Eu preciso preciso estar sempre conferindo os dados e coisas, porque a memória me trai. Mas enfim, né, a China é um país para os bilionários, assim como qualquer outro país é um país para milionários e bilionários, tá? Não existe um país que realmente atue em função da classe trabalhadora, mesmo que esse país se diga socialista, ou seja lá a merda que for, né? Mas voltando aqui ao assunto Lula. Então, o Lula é apenas o fascista da vez, certo? O fascismo não sai de cena. Enquanto houver capitalismo, haverá fascismo, certo? Enquanto houver mercado, haverá fascismo, certo? E as mentiras aqui do PT foram realmente escancaradas nesse vídeo da UOL, né? Não sei qual é a intenção da UOL com esse vídeo, né? Mas o que ele mostra é a máquina de mentiras que se tornou o governo petista, certo? Vocês viram aí o Galípolo sendo apoiado por todo o clã Bolsonaro, né? E pelo próprio Campos Neto, né? Que foi o escolhido do Bolsonaro, e como o próprio Flávio Bolsonaro diz aí no áudio, isso é exposto no vídeo, né, que numa eventual reeleição do Bolsonaro, o Gabriel Galípolo será o presidente do Banco Central, né? E o Lula já o colocou antecipadamente nesse cargo para o Bolsonaro. É tudo uma grande palhaçada, gente, é tudo realmente uma nojeira, né? As pessoas que ainda defendem esse governo Lula, esse governo do PT, estão idiotizadas, estão fanatizadas, estão alienadas e alucinadas, e realmente não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, com exceção dos desonestos intelectuais, né, que sabem de fato o que está acontecendo, mas que estão mentindo na cara dura para se beneficiar desse governo, né? Nós temos mídias aí como o 247, o DCM, né, a TVT, a Fórum, aí o próprio Eduardo Moreira, né? O próprio Eduardo Moreira sempre faz questão de passar um paninho para o governo Lula, né? E sempre apontando que o problema é a pressão do mercado, né? A pressão do mercado para impedir que esse governo faça alguma coisa em benefício da classe trabalhadora. Mas você viu o próprio Galípolo aí dizendo que o Lula nunca fez pressão absolutamente nenhuma sobre ele na condução do Banco Central, né? Ou seja, né, o Lula indicou o Galípolo para
ser o subordinado, ou melhor, para se colocar na posição de subordinado do mercado, né? Porque o Galípolo, como vocês sabem, é um banqueiro também, né? Teve aí sua própria consultoria de investimentos, foi presidente aí do Banco Fator, né? Enfim, gente, tudo isso aí é balela, tudo isso aí é um circo, tá? É um circo. Esqueçam esse negócio de democracia, esqueçam esse negócio de partidos de esquerda. Não existem partidos de esquerda de fato que possam chegar ao poder, certo? Nenhum partido esquerda de fato chegará ao poder, certo? Porque o poder é essencialmente de direita. No capitalismo, o Estado será sempre capitalista, certo? Mesmo que se diga socialista ou comunista, mais uma vez, citando o exemplo chinês, certo? Então esqueçam toda essa palhaçada aí, porque isso é tudo uma grande mentira, certo? O PT é mentiroso, o Lula é mentiroso, são crápulas, são canalhas enganando a população, certo? Eles todos são fascistas de mercado, todos eles, sem exceção, entendeu? Eu vou parar por aqui, não vou mais falar porque eu acho que o vídeo já falou por si só. Eu acho que não precisa dizer mais do que esse vídeo mostra, certo? Então, aí o metrô, né, que o Galípolo ajudou a passar para iniciativa privada, né? Como vocês viram aí, né, o vídeo mostra que o Galípolo ele foi um office boy da iniciativa privada dentro do governo. Ele ainda é, certo? Tudo isso, gente, tudo isso é nojento, asqueroso. Eu não consigo fazer esses vídeos porque a vontade que me dá é de ficar só xingando, sabe? Ficar só xingando isso aí, ficar só, sabe, mandar tudo isso aí a merda. E você que não quer ouvir, você que não quer enxergar, você que quer continuar defendendo o PT, o Lula, o Haddad, enfim, vai a merda você também, antes que eu me esqueça, tá? Se você é uma pessoa bitolada que se recusa a enxergar as coisas, se recusa a ver o que está acontecendo, não tem nada que se possa fazer por você. Ninguém vai abrir os seus olhos e a sua mente na marra. É você mesmo quem precisa se dar essa chance de fazer isso. Beleza? Então vou fechar com a imagem desse vagabundo do Galípolo aí. Encerrou, fico por aqui. Até mais ver, tchau.